CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas 5 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, sexta-feira, 2 de agosto de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Começamos o nosso giro de manchetes falando sobre os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Valdileia Martins iguala recorde brasileiro no salto em altura feminino, mas sofre lesão e vira dúvida para a final. A brasileira igualou a altura de 1,92 m, mas acabou machucando o tornozelo. Ela está classificada para disputar a final no domingo, lembrando que a Valdileia faz parte da equipe da Orcamp de Campinas. E o destaque do Guarani, Antônio Lupe esteve hoje no Brinco de Ouro da Princesa e acompanhou as entrevistas coletivas do Bugre. Bom dia para você, Lupe. Grande Júlio, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes desta sexta-feira. Hoje tivemos coletiva com o Luan Dias e também a apresentação oficial do Marlon Maranhão. Foi uma exclusiva, né? Eu estava livre e leve. Vamos ser sinceros aqui, né? Vamos valorizar o trabalho de Antônio Lupe, o único jornalista presente hoje na entrevista coletiva do Guarani. E foi muito legal porque é difícil, né, tirar algumas informações de jogador tímido como Marlon Maranhão, que volta ao futebol brasileiro após uma passagem por Portugal. Ele estava no Gil Vicente. Já ficou no banco contra a equipe do Brusque e se colocou à disposição de Alan Al também para o duelo contra o Ceará na próxima terça-feira. Luan Dias afirmou que espera agora uma sequência sem lesões para, quem sabe, repetir aquele Luan Dias que fez muito sucesso com a camisa do Água Santa de Diadema. Mais Olimpíadas. Liderado por Caboclo, o Brasil venceu o Japão por 102-84 no basquete e agora segue com chance de avançar nas Olimpíadas. Duplo-duplo do pivô, né, que ajudou a seleção a conquistar o placar elástico necessário para descontar o saldo de pontos. A vaga depende de uma combinação de resultados. Lembrando que tivemos a vitória da Grécia e agora estamos dependendo apenas de uma vitória da Espanha. Então daqui a pouco a gente explica o cenário no basquete também. E só um detalhe, né? Se o Brasil passar, um dos possíveis adversários do Brasil é os Estados Unidos. Só isso. Eu gosto dessa ideia, tá? Eu gosto dessa ideia. Porque aí a gente vai falar assim, perdemos pro campeão. Se não fosse Estados Unidos, venceríamos. E se de repente LeBron James acorda mal? Se Stephen Curry briga com a esposa Curry e não tá bem? Já pensou? Tem mais uns 4 aí para brigar com as esposas ou ter algum tipo de problema para que o Brasil consiga superar. Mas vamos torcer, né? Exatamente. Nosso papel é torcer. E agora destaque de Fábio Scheibe aqui no nosso CBN Esporte, trazendo tudo sobre o futebol paulista. Bom dia para você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes CBN. Pela Série B tem líder em campo nesta noite. O Santos joga contra o Sport às 9h30 da noite na Vila Belmiro pela 19ª rodada. Pela Série A, amanhã o São Paulo recebe o Flamengo no Morumbis. O Corinthians entra em campo no domingo, quando recebe o Juventude na Neoquímica Arena. Também no domingo, o Palmeiras, tentando fugir da crise, encara o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. E o Brasil venceu o Egito e avançou às quartas de final das Olimpíadas de Paris na ginástica. A seleção brasileira fez 3-0 e se garante agora como uma das melhores terceiras colocadas da primeira fase. E o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupe. Que enfrenta o Avaí no domingo, 4 horas da tarde, para manter o 100% de aproveitamento no estádio Moisés Lucarelli. E tudo indica que as informações são positivas para o torcedor da Ponte em relação à volta de jogadores. Gabriel Risso, Emerson Santos e Ramon Carvalho
estão liberados e prontos para o jogo. E sabe quem pode voltar? No banco, tá? Um dos artilheiros da Ponte na temporada, Gabriel Novaes. E é claro, quando eu falei que o Brasil venceu o Egito por 3-0, estavam falando de vôlei, né? Então, no vôlei, o Brasil avançou como uma das melhores terceiras colocadas da primeira ginástica? fase. Falei ginástica. Ah, mas o rapaz que fez o Me roteiro... fizeram falar ginástica, mas tudo bem. Fui eu que Né, fiz. Valmir É o Carlão. É o Carlão. Vamos prestar atenção, né? Sacanagem, hein, velho. E no futebol internacional, Chelsea emprestou o Andrei Santos. Lembra dele? Ex-Vasco da Gama, apareceu muito bem, seleção olímpica. O Andrei Santos foi emprestado para o Strasbourg por uma temporada e deixou o time inglês durante a pré-temporada nos Estados Unidos agora para se apresentar ao novo clube, onde vai ficar aí por mais uma temporada. Estes são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode participar também através do nosso WhatsApp 991869070. 991869070. Daqui a pouco tem o nosso Giro Olímpico, que já virou tradição aqui no CBN Esportes. O Lupe vai analisar em detalhes a atuação de Hugo Calderano hoje no tênis de mesa. Vai explicar por que é tênis de mesa e não ping-pong. Vamos falar de vôlei com a boa vitória do Brasil contra o Egito. Tivemos também... O que mais nós tivemos hoje? Teve ontem o surf, com uma grande bateria do Brasil no masculino, no feminino também. Sim. Ginástica, a gente vai falar da Rebeca Andrade mais uma vez. Tem a Bia Souza na semifinal do judô. Do judô, valendo medalha, né? Valendo medalha. Boxe e judô hoje valendo medalha. Então tem muita coisa pra gente falar aqui, claro que a gente vai abordar aqui durante o nosso CBN Esportes. Que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, Eduardo Rodrigues, a coordenação de Chuin é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:12. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h14. Thaís Azevedo está com a gente para atualizar informações do trânsito de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Sextou. Ótimo dia para você, Júlio. Sextamos. Olha, quem segue pela Avenida Senador Saraiva, trânsito carregado pela pista da direita da Rua Barreto Leme até a Rua Ferreira Penteado e pela pista da esquerda da Avenida Campos Sales até ali o viaduto Miguel Vicente Cury. A Avenida Campos Sales tem lentidão somente na chegada à Avenida Francisco Glicério. Agora, quem segue ali pela Avenida Benjamin Constant vai encontrando pontos, né, de lentidão em toda a sua extensão.
A rua José Paulino tem um ponto de obras ali próximo a Marechal Teodoro. O motorista reduz a velocidade por lá, desde a rua Barreto Leme até a Avenida Orozimbo Maia. Quem segue pela Avenida Orozimbo Maia faz um bom caminho pela pista da direita, sentido centro. Pela pista da esquerda, o motorista reduz a velocidade da Avenida Brasil até a rua Sacramento. No sentido norte-sul, o motorista perde tempo somente nos semáforos, mas no geral são boas as condições. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação da CBN agora 11h15. Ofertas Hispânia Atacadista. Café pilão meio quilo no atacado só R$16,99. Óleo de soja lisa só R$5,29. Hispânia Atacadista. É preço baixo, lucro certo. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Como nenhuma outra. E o Brasil venceu, o Egito venceu muito bem com autoridade 3-0, se classificando como a melhor terceira colocada no vôlei masculino. Mas além do Brasil vencer e se classificar, já diria Carlos Eduardo Galvão Bueno, vencer é bom. Vencer a Argentina é melhor ainda. Embora o Brasil não tenha vencido a Argentina, no mesmo instante que comemorava a classificação, o Brasil também comemorava a eliminação da seleção masculina de vôlei da Argentina, que foi bronze em Tóquio há 3 anos e agora está eliminada com 3 derrotas em 3 jogos. Hoje perdeu para a Alemanha por 3-0. Com exceção ao nosso grande Bruno Lima, o posto aqui do Vôlei Renata, que a gente lamenta mesmo, torce para que ele se recupere no Campinas, mas tirando o Bruno Lima, que gostoso ver a seleção da Argentina eliminada no vôlei em Paris. Sextou. Brasil! CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 17 minutos. Antes da gente entrar aqui no nosso giro aleatório sobre o mundo do esporte, tô gostando desse momento olímpico aí, porque tá bacana, a gente vai falando aqui de coisas que a gente se acha especialista e não é. Tá bacana, tá gostoso e tá legal. Inclusive hoje, quando eu fui falar da Valdilene, Sim. Eu até me confundi. Valdileia, perdão. Eu me confundi com salto com vara. Não é salto em altura, é quando a própria atleta passa ali do sarrafo com o corpo, ela não tem o auxílio da vara. Aí eu rapidamente corrigi com a ajuda de alguns ouvintes. Mas a gente vai aprendendo aos poucos, comete algum erro, a gente se desculpa. É isso. Opa, tem brasileira no tatame, hein? Tem brasileira no tatame. Ah, não é brasileira. Tem brasileira no tatame. À direita ali. Vai ser difícil. Daqui a pouco a gente vai fazer o nosso giro com mais calma. Tá. Mas Antônio Lupe, vamos rapidamente falar aqui de futebol paulista. E vamos começar de Série D, mas por que Série D, Júlio? Como assim? É porque tem decisão no sabadão. Sábado, 4 horas da tarde. Alô, Limeira. Alô, população que torce pra Inter de Limeira. Limeira nos abraça. Inter campeã paulista de 1986, hein? Timaço. A Inter de Limeira tem decisão amanhã, 4 horas da tarde. Enfrenta o Avenida do Rio Grande do Sul no jogo de volta. A Inter, se vencer por qualquer resultado, garante vaga na próxima fase. A partida acontece às 4 horas da tarde. Se o time gaúcho vencer, o Avenida está classificado. Em caso de empate, novamente, lembrando que o jogo de ida foi 0-0, a decisão da vaga na próxima fase da Série D será decidida nos pênaltis. Então, o torcedor da Inter, amanhã, Limeirão, 4 horas da tarde. Além da Inter de Limeira, tem só mais um paulista buscando vaga na próxima fase da Série D, que é o Água Santa, que enfrenta o Brasil de Pelotas. O time de Pelotas venceu por 2-1 no primeiro jogo. Perfeito. Boa sorte para a Inter de Limeira. É importante a Inter voltar ao cenário. Uma ascensão à Série C seria fantástico. Para nossa região. Lembrando que o professor Felipe Conceição, né? Felipe Conceição. Tá no comando da Inter, substituindo o Júnior Rocha, que tinha ido pro
pro Guarani. E agora tá na Ferroviária. E agora é rival de divisão? Não, a Ferroviária é Série A C. Ferroviária tá na C, perdão. Isso. Desculpe, a Ferroviária tá na C. O Júnior Rocha hoje está na Ferrinha, o Felipe Conceição tentando o acesso. Bia Souza no tatame, hein? A número 5 do mundo no judô, semifinal contra a França. Clima hostil em Paris, porque, claro, a dona da casa, né, a grande Sim. favorita, então a Bia Souza já tá com uma punição, faltando 3 e 5 para terminar aí no judô. Lembrando que duas com 3 punições, com, né? com 3 punições de amarelo, vermelho e aí eliminação. Mais Olimpíada. Não, mais Copa Paulista. Mais Copa hein? Paulista. É o giro aleatório. É o Vamos lá, giro Lupe. aleatório. Copa Paulista pela nossa região. Tem times em campo. Clássico em Capivariano contra o Primavera. Esse jogo acontece amanhã em Capivari, às 3 horas da tarde. O Rio Branco tem compromisso também amanhã contra o Bragantino. O Red Bull Bragantino 2. Às 5 horas da tarde, esse jogo fora de casa. Quem também entra em campo aqui na nossa região, sabe quem é? O 15 de Piracicaba, que amanhã encara o Taquaritinga, no Barão da Serra Negra, às 3 horas da tarde. E hoje, pessoal de Araras tem o União contra o Grêmio São Carlense às 7 horas da noite. E tem Brasil classificado, hein? Vaga confirmada, o Brasil está classificado para as quartas de final da Olimpíada de Paris, com a vitória da Grécia contra a Austrália. O Brasil se garante como um dos melhores terceiros colocados. Só está aguardando agora o jogo entre Sérvia e Sudão do Sul para definir qual será o seu posicionamento, vitória e classificação no basquete. O que mais temos? Quer comentar mais alguma coisa de Olimpíada, Antônio Lupi? Eu queria falar sobre a canoagem, né, que o Brasil também estava disputando ali agora há pouco. Deixa eu só pegar aqui a informação correta. O Brasil hoje, são muitas modalidades assim, muito emocionantes. E rapaz, perdi aqui o negócio do remo, mas o Brasil estava competindo ali em busca de uma vaga na final da canoagem, né? Aí são várias categorias, né, que acontecem. Então o Brasil buscando também vaga nessa decisão da canoagem. Será que pode narrar a Olimpíada? Ó, vamos lá, porque tá faltando 1h30. 1h30, Bia Souza no tatame. Tem a notícia... Conta a francesa, vai, Lupe. Notícia triste do Calderano, né, no tênis de mesa, perdeu pro sueco. E acabou agora, não vai disputar a final, vai disputar a medalha de bronze amanhã. Então, infelizmente, não deu pro Hugo Calderano. Muito bem, ó, a Bia tentou outro golpe, a Dico escapou, levou uma punição também, então 1-1 na punição. 1 minuto e 11. Isso aí tá com cara de golden score, hein? É judô, hein? Judô da categoria pesada, né? Isso. Bia Souza, número 5 do mundo. Meu Deus do céu. Tentou aplicar um ipom ali pra cima da francesa, da Dico. Rapaz, a Bia, ela tem uma força. E tá sangrando a Dico, hein? O nariz ali, acabou machucando o nariz ali, a Dico. Então, momentos de expectativa. Lembrando que no masculino, acima dos 100 quilos, as semifinais com a lenda francesa Ted Riner enfrentando o Temur Hakimov. E na outra semifinal, o Kim Min-jong, da Coreia do Sul, fazendo confronto contra o japonês Tatsuro Saito. E a Bia, com 30 segundos lá no judô, a gente está acompanhando essa luta na tela da IPTV. Boxe feminino, daqui a pouco tem Jussielen Romeu contra Alicia Mendonça dos Estados Unidos pelo peso pena, oitavas de final, daqui a pouquinho, hein? Tem essa luta, tem mais brasileiro também no boxe masculino, à tarde, o Vanderlei Pereira no peso meio pesado, quartas de final, contra o ucraniano, que eu não vou conseguir falar o nome do concorrente aqui, e também temos canoagem slalom, com a Ana Sátila e também o Pepe Gonçalves, que são os representantes do Brasil. E ontem tivemos muitas emoções na marcha atlética, com o Caio Bonfim sendo medalhista de prata. É muito emocionante, né? Todos os relatos, todas as entrevistas do Caio Bonfim. E o pai do Caio deu uma entrevista também emocionante ao Grupo Globo, falando, né, sobre a dificuldade que a família tem passado aí até para pagar dívidas, para investir no Caio. Repito, um marchador prata em Jogos Olímpicos, está passando por um momento aí difícil financeiro em relação ao investimento na própria carreira.
Então tomara, né, que o Caio Bonfim, que essa prata do Caio Bonfim abra os olhos aí também para investidores e patrocinadores, para que ele tenha essa cobertura aí importante para crescer cada vez mais no cenário. E também tivemos no Surf Loop ontem um dia muito bom, com a vitória do Medina no duelo Contra o de Chumbinho, né? Brazucas. E a Tati Weston Webb, todo mundo tá brincando que ela tem um nome gringo pra ver se os jurados dão pontos maiores. Opa! Vai dar Brasil! Vai dar Brasil! Vai dar Impom! É Brasil na final! É Brasil na final no judô! Bia Souza classificada pra final no judô feminino. Medalha garantida para o Brasil, no mínimo medalha de prata. Impom pro Brasil contra a França. Bia Souza, número 5 do mundo, fazendo história, eliminando uma das favoritas. A Dicô francesa calando Paris. Olha o silêncio. Olha o silêncio em Paris nesse momento. Vitória brasileira sensacional. É Bia Souza, um fenômeno. Sensacional, Antônio Lupi. Ipom. E foi no Golden Score. O que acontece no Golden Score? Ela aplicou o golpe, fez a imobilização. Tem que abrir contagem, amigo. Abre contagem, bateu. Vitória do Brasil. Briga por medalha de ouro no judô. Boa, Bia! Boa, Bia! Na categoria acima dos 78 quilos, o Brasil está na decisão. Vai pra final no judô. 11 horas e 26 minutos. Nosso giro olímpico está completo agora, com essa grande notícia. E agora, Fábio Scheib, vamos projetar aí a rodada do Campeonato Brasileiro. Fim de semana com jogos importantes. Por exemplo, a rodada começa, Fábio Scheib, com um São Paulo e Flamengo. A gente estava falando, né, sobre a importância do Flamengo encarar bem essa maratona. O São Paulo também tem uma agenda pesadíssima. Então, São Paulo e Flamengo às 9h30 amanhã no Morumbis, abrindo essa 21ª rodada do Brasileirão, Fábio Scheib. Jogo para o São Paulo se firmar, né, nessa parte de cima da tabela, enfrenta o líder do campeonato neste momento. O Flamengo é o líder da competição. São Paulo foi bem na Copa do Brasil no meio da semana, né, fez 2-0 contra o Goiás e agora no Brasileirão tenta se aproximar do bloco de cima ainda mais. O tricolor que enfrenta o Flamengo, então, amanhã às 9h30 da noite. Flamengo que na próxima semana também, aqui em São Paulo, também tem um duelo decisivo da Copa do Brasil contra o Palmeiras na quarta-feira. Um bom jogo, né? Um jogo que já foi a final da Copa do Brasil do ano passado e agora os objetivos diferentes, mas o Flamengo tentando manter a liderança e o São Paulo se aproximar ainda mais do G4. Tem uma notícia de bastidores do São Paulo. O São Paulo fez um acordo com a concessionária do Mané Garrincha lá em Brasília, para quando não puder usar o Morumbi, vai utilizar o estádio Mané Garrincha em Brasília como palco dos seus jogos. O Morumbi vai ter shows também nesse ano, no próximo ano também. O acordo válido até o final de 2025. São Paulo, então, jogará mais vezes em Brasília, como sendo a segunda casa do tricolor. Muito bem. E eu estava falando aqui sobre a vitória da Bia Souza. A Dicô é simplesmente a número 1 do mundo, tá? Sim. E a Bia é a número 5. Então, olha o peso da vitória do Brasil. Mas voltando para o Campeonato Brasileiro, no domingo tem Corinthians e Juventude em casa. Eu acho que é um bom momento para o Corinthians tentar abrir uma margem para a zona de rebaixamento, né? Juventude que venceu, né? O Fluminense ontem no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil de virada 3-2, que tem Jair Ventura no comando técnico do Papo. E aí, Fábio Scheib, Corinthians e Juventude, Corinthians é favorito? O Corinthians favorito, tem que ser, né? Tem que ganhar esses jogos fundamentais para escapar da zona de baixo da tabela. Joga em casa, se arrumou com o Ramon Dias, tá fazendo bons jogos, né, ultimamente. Fez um bom jogo contra o Grêmio também, mas o Corinthians não vai contar com o Yuri Alberto. Ontem a gente trouxe a notícia da cirurgia que ele vai ter que fazer para tirar as pedras no rim, né? Na vesícula. Então ele operando agora, o Corinthians tem que ficar sem o centroavante até por 20 dias, perdendo um dos principais jogadores no momento decisivo também. Mas o Corinthians, se quer se livrar de vez do rebaixamento, tem que ganhar esses jogos em casa, principalmente contra um possível candidato aí, contra essa parte de baixo da tabela, né? 11 horas e 29 minutos e fechando, Internacional Palmeiras, domingão, Beira-Rio, fora de casa, jogo... Por que esse jogo é 5 horas, não 4 horas? Qual jogo? Do Inter e do Palmeiras. Achei diferente. É... Alguém que quis mudar, né?
Atrapalha. Só achei né? diferente isso. Às vezes foi um ajuste de programação, né? De repente, por conta dos jogos. É gozado que não tem nenhum jogo às 6h30 no domingo. O último jogo do domingo é esse, 5 da tarde. Não sei o que vai ter também domingo, se vai ter alguma competição das Olimpíadas, não sei como vai estar. O jogo que fecha a rodada é só na segunda-feira, Cruzeiro e Fortaleza. Então é uma rodada com jogos legais, né? Uma rodada interessante aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Flamengo liderando com 40 pontos, seguido pelo Botafogo, Palmeiras 36, Fortaleza 36, Cruzeiro 35, São Paulo com 32 é o sexto, tá fechando o G6 nesse momento. Corinthians, que eu falei que pode abrir vantagem para a zona de rebaixamento, é o 15º com 19 e o Vitória com 18 tá abrindo a zona de rebaixamento. Tem Cuiabá com 17, Fluminense 17, Atlético 12. Destaque aí para a reação do Grêmio, o Grêmio que deixou a zona de rebaixamento hoje dos grandes. É o Fluminense, né, quem tá correndo risco aí, mas o Flu, inclusive, pode deixar a zona de rebaixamento se vencer o Bahia no domingo, no Maracanã, às 4 horas da tarde. Reações aí no cenário do Campeonato Brasileiro da Série A. 11 horas e 31 minutos, na volta a gente fala do futebol de Campinas, informações de Guarani Ponte Preta. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Serviço. A Prefeitura de Pedreira abriu o concurso público para preencher 92 vagas e formar cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As taxas de inscrição variam de R$ 44 a R$ 69. Os salários vão de R$ 1.568,30 a R$ 9.057,25. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site avança sem cedilha sp.org.br até o dia 5 de agosto. De Campinas, Felipe Pereira. Repórter CBN. Sexta-feira, 2 de agosto de 2024. O Dia dos Pais deve movimentar mais de 25 bilhões e meio de reais no comércio. É o que mostra um levantamento da Confederação Nacional de Diregistas, Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito. De acordo com a pesquisa, 68% dos consumidores pretendem comprar presentes neste ano. O índice representa 110 milhões de pessoas. 70% acreditam que os produtos estão mais caros. 24% dizem que os itens não tiveram aumento de preço. E 7% afirmam que os presentes estão mais baratos. O valor médio dos gastos será de R$ 230. O INSS começou a convocar as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada e o auxílio-doença, que vão passar por revisão. Mensagens por meio de push estão sendo enviadas aos cidadãos. Quem ainda não recebeu o alerta pode conferir se o benefício será submetido ao pente fino por meio do aplicativo ou do site Meu INSS. A lista das pessoas já está disponível. O partido da líder da oposição da Venezuela, Maria Corina Machado, afirmou que o escritório da campanha do bloco foi invadido por homens armados e encapuzados. Segundo a legenda, o grupo vandalizou as instalações e subtraiu documentos. Em artigo publicado no Wall Street Journal, Maria Corina Machado diz que está escondida e teme ser assassinada.
O presidente Nicolás Maduro afirmou que ela e o candidato oposicionista Edmundo González Urrutia deveriam estar presos. O Santos vai enfrentar o Sport na Vila Belmiro às 9h30 da noite de hoje pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Às 7h, o Brusque receberá o América Mineiro em Santa Catarina. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na rede CBN, notícias da Olimpíada. Leonardo Dai, bom dia. Ótimas notícias da Olimpíada, Bianca. O Brasil acaba de garantir mais uma medalha nos Jogos Olímpicos. Falta saber se vai ser de ouro ou de prata. Beatriz Souza, judô feminino acima de 78 quilos, com um ippon sensacional na francesa Romane Dicot. No início do Golden Score da pontuação desempate, está classificada para a final. Ainda hoje, daqui a pouco, ela enfrenta a israelense Ras Hershiko na grande final para saber se vai trazer um ouro ou uma medalha de prata para o Brasil. Estamos neste momento na quinta luta da sessão iniciada às 11 horas da manhã. A final envolvendo a Beatriz Souza contra a Ras Hershiko de Israel será a 11ª luta dessa sessão. Uma outra boa notícia para o esporte brasileiro, com o complemento da terceira rodada do basquete masculino. Está confirmada a classificação do Brasil. Brasil classificado para as quartas de final do basquete masculino. Agora aguarda os últimos jogos para conhecer apenas o seu adversário. Brasil que hoje mais cedo venceu o Japão por 102-84. Para fechar aqui as informações olímpicas, termina neste instante a luta de boxe, oitavas de final, estreia de Jussielen Romeu, uma das esperanças de medalha do boxe brasileiro nas Olimpíadas. Ela lutou contra a norte-americana Alyssa Mendoza e vem aí a decisão dos juízes. Até o final do segundo round, luta estava empatada, um juiz para cada lado e os outros 3 juízes avaliando ali um empate entre ela e a Alyssa Mendoza. A gente vai ter, dentro de pouquíssimos segundos, o juiz já está ali com as duas ao seu lado, né, uma de cada lado, vai erguer agora o braço da boxeadora vencedora, ou a Jussielen Romeu ou a Alyssa Mendoza dos Estados Unidos. Aquele suspense tradicional, as duas muito confiantes ali ao lado, uma de cada lado do juiz principal. Jussielen Romeu, do Brasil, classificada para as quartas de final. Jussielen Romeu vence na avaliação dos juízes, passa por Alyssa Mendoza e está classificada para as quartas de final do boxe feminino na categoria até 57 quilos em Paris, Bianca. São as mulheres do Brasil nos enchendo de orgulho, Dai. Valeu, obrigada. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 38 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, agora para falar sobre o futebol de Campinas. Antônio Lupo, você esteve hoje presente no Brinco de Ouro, acompanhando a entrevista coletiva do dia no Guarani. Foram 2 entrevistas hoje lá no estádio Brinco de Ouro. A primeira, uma entrevista com o Luan Dias, né, que deu assistência pro gol do Matheus no Guarani Bueno. todos os dias? Todos os dias, a gente não sabe até quando, né, provavelmente até o final da Série B, porque ele pertence ao Água Santa, né? Então, por enquanto, ele continua no Guarani, o Luan Dias, e ele falou a respeito da avaliação até aqui do desempenho. Um gol, uma assistência. Sofreu com uma lesão, né, uma fratura no dedo logo no início da Série B, mas quem faz a avaliação do desempenho é o próprio Luan Dias. Acho que tenho muito a crescer, né? Acho que também quando começou o campeonato, nas primeiras 4 partidas, quando tava vindo começando a pegar sequência, né? Infelizmente quebrei o dedo, né? E me permitiu que eu ficasse fora e quebrou essa sequência. Aí voltei ainda mais forte, né? Crescendo a cada jogo, graças a Deus, podendo desempenhar o meu bom futebol. Tenho certeza que também
dava para ter mais assistência, né? Mas o momento fala por si, né? A bola batendo na trave e saindo, infelizmente, mas graças a Deus a gente está crescendo jogo a jogo. Você citou essa lesão que você teve e atrapalhou muito a tua sequência como titular no Guarani, mas quando você chegou, jogava com um meia e tinham 5 jogadores à disposição dos profissionais que passaram por aqui. E desses 5, só ficou você. Como é que você enxerga também essa reformulação que aconteceu no meio-campo do Guarani para hoje, apenas você que faz essa função de camisa 10 estar à disposição da comissão técnica? É sempre bom ter mais jogadores de qualidade, né? Para caso aconteça uma lesão, que é normal no futebol, ter outra altura para poder suprir, mas como ficou só eu, isso aí é uma responsabilidade grande, né? Eu tento me cuidar ao máximo para poder não perder mais nenhum jogo e estar apto para poder ajudar o Guarani sempre. Nunca é legal ter mudança de comando técnico, né? Saiu Pintado às vésperas do jogo contra o Brusque, Marcelo Cordeiro até na coletiva falou que teve um treinamento para definir o time, vocês conseguiram dar uma resposta e agora chega o Alan Al. O que você já identificou, não de diferença de trabalho, mas de o que ele está querendo colocar taticamente para vocês? É muito diferente do que, por exemplo, o Pintado, o Júnior Rocha, eles tentavam implementar no dia a dia? Acho que essa sequência também essa troca de treinadores é um pouquinho complicado, mas cada jogador já é experiente o suficiente para poder entender o mais rápido possível que cada treinador quer, né? O Marcelo teve e ficou, a gente teve apenas um treinamento, a gente pegou isso rápido, né, para poder levar para o jogo, né, que a gente conseguiu também fazer um bom jogo, ter um bom volume no nosso ataque, né? O Alan chegou essa semana já querendo implementar o trabalho dele de uma forma bem legal, né? Agregando no que a gente pode entregar dentro de campo, da nossa evolução, do jeito que a gente está crescendo, ficando bastante com a bola, né? Tendo bastante volume no ataque. Creio que ele vai ajudar bastante a gente nessa temporada aí. Esse o Luan Dias, que deve ser confirmado no time titular para encarar o Ceará. Na terça-feira, às 9 horas da noite, lá na Arena Castelão, é a última partida do Guarani no primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. E é aquela conta que a gente vem fazendo, né? O Guarani, se virar com 14, precisa conquistar a vitória contra o Ceará, que é bem difícil, aí ele vira numa situação bem semelhante a que o Alan Al pegou o Vila Nova e conseguiu salvar a equipe do rebaixamento. Além do Luan Dias, outro jogador, na verdade, esse pela primeira vez conversou com a imprensa, o Marlon Maranhão, jogador de 21 anos, teve passagens pelas categorias de base do São Paulo, São Bernardo, depois passou pelo futebol brasiliense, né, futebol candango em algumas equipes, foi para o futebol mineiro também e aí se transferiu para o Gil Vicente de Portugal. Teve poucas oportunidades. Ele volta ao Brasil, jogador canhoto de 1,79 m e é mais uma opção para o setor ofensivo do Guarani. Muito feliz de estar aqui no Guarani, poder vestir essa camisa, e tive uma passagem um pouco curta aqui no Brasil e acabei indo direto logo para Portugal, e espero poder ajudar aqui o Guarani da melhor forma possível a sair dessa situação. Creio que vamos sair e a torcida pode esperar muita dedicação, muita vontade e entrega dentro de campo. Como é que você gosta de jogar? Tuas características, você é mais 9, se joga mais pelos lados, como é que você se sente mais à vontade e se colocou à disposição do Alan? Eu sou um jogador de beirada, extremo. Gosto de jogar mais pelos dois lados do campo. Para mim, minha posição é essa, extremo. Chegou, se não me engano, na semana passada ou retrasada, agora não me lembro, tinha uma comissão técnica aqui, essa comissão técnica foi desligada na sexta-feira, você foi para o jogo, né? Você ficou no banco, você viu tudo que aconteceu ali contra o Brusque, agora chega o Alan Al. Tudo isso é reflexo da campanha que o Guarani vem fazendo, uma campanha muito difícil, uma campanha que agora é uma campanha de recuperação, né? O próprio Alan Al falou que a margem de erro do Guarani é muito pequena.
Como é que é para um jogador que agora está voltando ao Brasil, que é o seu caso, enfrentar uma situação como essa? E o que a chegada do Alau, que vai estrear, pode ajudar você a receber mais oportunidades? Cheguei aí, estava ainda no comando do Pintado. Cheguei na semana do jogo, já fui relacionado para o jogo já. Não entrei, mas o importante foi que a equipe saiu com os 3 pontos e o novo treinador aí, o Adal, já chegou já mostrando já a forma dele de jogar e a equipe vem pegando forma já e creio que juntos vamos sair dessa daí. Marlon Maranhão, atacante, já ficou no banco contra o Brusque, mais uma opção para o ataque do Guarani para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A diretoria ainda busca outros reforços, né? Se não me engano, já foram 6 contratados nessa janela. Chegou Pacheco, chegou Matheus Salustiano, Enes Santos, Daniel dos Anjos, o Bispo e Marlon Maranhão. São 6 jogadores contratados e a expectativa é de mais atletas chegarem para o Guarani para essa sequência da Série B. Lembrando que o Bugre é o lanterna da competição. Marlon Maranhão, pra gente, a gente vai descobrir como é Marlon Maranhão, né? Porque no futebol brasileiro ele jogou no Taguatinga, não é o Taquatinga. É o Taguatinga. E depois no Tupinambás. Qual é a diferença do Taguatinga são agremiações diferentes. Tá bom. E ele tem 21 anos, então foi uma temporada no futebol português. Lembrando que ele não jogou no time principal de Portugal, ele jogou no Sub-23. Fez 4 gols, 5 assistências. O grande ponto é que o Rodrigo Pastani estava trabalhando no futebol português. Então eu imagino que ele tenha visto o Marlon Maranhão jogar em algum momento lá em Portugal e chamou atenção. O mercado do Guarani é esse, né, Fábio Scheib? Não adianta o torcedor esperar contratações de impacto, de peso, porque a condição do time atual é essa de fazer apostas, de repente acertar, né? Tá difícil acertar como foi com o Yuri Tanque, com o Richard Rios, mas mais uma vez a gente está aqui nessa expectativa de saber qual vai ser o desempenho desse novo reforço do Guarani, Fabião. E é mais difícil ainda para esses jovens valores que querem mostrar o serviço, querem pôr o seu nome no futebol nacional, né? Sem muita experiência aqui no futebol nacional, ainda jovens, porque o Guarani está numa pressão danada, né? É o lanterna da competição, os jogadores chegam com a responsabilidade de tirar o Bugre dessa situação, mas também vamos ver como vão lidar com essa situação, né? De pressão, da torcida cobrando bastante, o time próprio cobrando bastante, mas esses são os investimentos que o Guarani tende a fazer. Jogadores que não tão renomados aqui no futebol nacional, mas com alguma certa experiência fora daqui também, como é o caso do Campeonato Português, onde alguns jogadores vieram de lá. Mas o problema é a pressão que está no Guarani neste momento, o Guarani desesperado para sair dessa situação, os jogadores entrarem numa situação dessa. A 19ª rodada se inicia hoje, e é bom o torcedor bugrino ficar de olho, né? Porque tem o jogo do Brusque mais cedo, Brusque e América, às 7 horas da noite. Caso o Brusque vença, o Guarani abre a rodada a 8 pontos da zona do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Caso o Brusque vença o América na ressacada, jogo no estádio do Avaí, essa distância no começo da 19ª rodada, com todos os jogos ainda a serem realizados, passará de 10 pontos. Então é bom o torcedor bugrino ficar de olho, torcendo contra um dos candidatos aí nessa parte incômoda da tabela, né? Ô Júlio, só um detalhe rapidinho, não envolve o Guarani, mas lembra de Toninho Cecílio, que estava no Bugre? Executivo? Sim, foi demitido há 14 dias, 15 dias. É o novo executivo do Botafogo de Ribeirão Preto. E o que chama atenção é que, que vários jogadores que... mercados periféricos, né, de Portugal, para os times não tão conhecidos, né, Benfica, Porto... qual que é o outro lá que tem? Você fala dos times os conhecidos, Sporting. Isso, são jogadores brasileiros que vão muito jovens para Portugal. E, cara, é impressionante como eles estão voltando, né? Só pegando o exemplo do Botafogo, ele trouxe 3 jogadores que estavam no futebol português. É claro que tem um técnico português no comando, e é claro que isso facilita, né? Mas, assim, vários clubes estão indo atrás de jogadores desses clubes não tão tradicionais de Portugal. Pequenos. Isso, e resgatando, trazendo esses atletas desconhecidos, que é o caso do Marlon Maranhão. Maravilha. Bom,
Vamos aguardar aí, torcer para que ele consiga ajudar o Guarani nessa saga. Lembrando que o Guarani não joga no fim de semana. Torcida bugrina de folga, então pode focar aí com tranquilidade nas Olimpíadas. Final de semana de paz. Final de semana de paz, porque joga na terça, é jogo difícil contra o Ceará. Estaremos nessa aqui na CBN. 11h49. Daqui a pouco informações da Ponte. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Onze horas e 51 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Agora, para falar da Ponte Preta, a Macaca sim, joga no fim de semana, domingo, contra o Avaí dentro de casa. E fica a dúvida, né? Será que a Ponte vai seguir aí nesse bom ritmo no Majestoso contra o Nelsinho Batista? É desafiador você emplacar aí 6 vitórias seguidas em casa, é um número bem emblemático. Se a Ponte conseguir, ela dá um salto novamente na tabela, Lupe. O que complica a Ponte na tabela de classificação é o desempenho como visitante, né? A Ponte não venceu nenhuma partida jogando fora de Campinas, mas como mandante e sob o comando do Nelsinho Batista, 5 jogos, 5 vitórias, é a Ponte buscando mais uma, dessa vez contra o Avaí, jogo domingo, 4 horas da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. E, Júlia, as informações são positivas em relação à volta de atletas que estavam no departamento médico, né? Tem o Emerson Santos e o Ramon Carvalho, que até então, antes do jogo contra o Vila, eram titulares, né, e machucaram nessa partida, ficaram fora depois no jogo contra o Sport e devem voltar ao time titular. Depende aí da condição física dos dois atletas, mas eles já foram liberados e estão aí prontos para o jogo. Quem também volta é o Gabriel Risso, né? Só que aí fica a dúvida. Será que o Nelsinho vai colocar o Risso, tirar o Inocêncio improvisado da esquerda, colocar o Inocêncio na direita e voltar com o Risso como titular? O João Gabriel chamou a atenção em alguns jogos, né? Então, assim, mais dúvidas para o técnico da Ponte Preta. E sabe quem também pode voltar? Quem? O Gabriel Novaes. Gabriel Novaes no finalzinho de junho, né? Ele teve uma fratura no braço. No último lance do treino, cara. No último lance do treino. Era um treino pré-jogo ali, né? Inclusive, ele deu uma entrevista coletiva antes. No dia. Falando, foi né? pro treino e quebrou o braço. Ele tava falando, poxa, é um ano bom, o melhor ano da carreira. Foi uma notícia bem triste aquele dia mesmo para o Gabriel Novaes. Mas ele já está recuperado e inclusive deve ficar no banco à disposição do Nelsinho Batista para esse duelo contra o Avaí. Avaí que ficou no empate com o Botafogo na última rodada em 1-1. E quem vai trazer mais detalhes do time catarinense, a preparação, é o Matheus Boaventura, que é repórter setorista do Avaí na CBN Floripa. Olá, amigos da CBN Campinas. O Avaí vive o seu pior momento na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe não vence há 8 partidas e é o maior jejum entre todas as equipes atualmente na Série B. Até a rodada passada era o Guarani, que não vencia há mais tempo, mais de 10 jogos, mas derrotou o Brusque. E nesse momento é o Avaí que tem esse maior jejum, 8 partidas, 5 empates, 3 derrotas. A equipe despencou da primeira colocação para a metade da tabela e tem muita pressão sobre o técnico Gilmar Dalpozo por resultados. Até por isso é provável que ele mexa na equipe para enfrentar a Macaca. O Avaí tem um desfalque certo na zaga, que é o Thiago Panhussari, que recebeu 3 cartões amarelos, e tem um retorno do volante William Maranhão, que fica inclusive como opção até entre os titulares para retornar à equipe. Um provável Leão da Ilha terá
César no gol, Marcos Vinícius na lateral direita, zaga com Roberto, na vaga do Thiago Panhussá, compondo a dupla de zaga ao lado do Gustavo Vilar, com Mário Sérgio fechando a linha defensiva pelo lado esquerdo. Meio de campo de Zé Ricardo, Pedro Castro ou William Maranhão, com o Giovani articulando o meio. No ataque, Natanael, Garcês e Wagner Love. O Avaí está produzindo muito pouco lá na frente e é também possível que ele mexa nesse trio ofensivo. O Gabriel Barros, que fez a sua estreia na rodada passada contra o Botafogo de Ribeirão Preto, atleta jovem que pertence ao Internacional, está emprestado até o final da temporada. Existe uma possibilidade dele aparecer entre os titulares pela primeira vez. Mas é isso, confronto direto, valendo posições na tabela, e para o Avaí a possibilidade de pelo menos terminar o turno um pouco mais perto do G4. Foi uma fase da competição cheia de altos e baixos, com o Avaí começando mal, se recuperando, teve 11 jogos de invencibilidade, chegou à liderança, mas nesse momento a equipe está com o sinal de alerta ligado para voltar a vencer o mais rápido possível na competição. De Florianópolis, da CBN Floripa, com informações do Avaí, repórter Matheus Boaventura. Engraçado, né? O Avaí começou bem mal, depois teve uma arrancada, como o Matheus destacou, chegou à liderança, 8 jogos sem vitória, já pulou lá para metade da tabela, tá bem pertinho da Ponte Preta, como ele disse, duelo direto no domingo, 4 horas da tarde, jogo também com transmissão da CBN Campinas. O Avaí tá nessa necessidade, né, de vencer, porque são 8 jogos, como citado nas informações, e engraçado lembrar que no começo do campeonato o Avaí estava figurando nas cabeças do campeonato, né? Começou mal, né? E depois Não, reagiu. mas depois ele chegou ao G4. Foram 11 jogos de invencibilidade. E aí teve essa... Chegou à liderança. Teve essa queda, exatamente. Teve essa queda. Impressionante como oscila o time do Avaí. A Ponte tem que aproveitar, né, Fábio? Tem que fazer valer novamente o mando de campo. Tem sido assim com o Nelsinho. Uma grande oportunidade de, em casa, virar o turno em alta, né, Fabião? É a esperança da torcida da Ponte Pretana, ver a Ponte Preta vencer esse duelo direto. Caso a Ponte vença, vai a 26 pontos, pode terminar a rodada a apenas 3, 4 pontos do G4 e dar uma esperança positiva para a torcida, para o próprio Nelsinho também, para o segundo turno melhor como visitante, para quem sabe, né, tentar esse objetivo aí, que é uma vaga no G4 da competição. Mas jogando o Moisés Lucarelli, a Ponte Preta é muito forte realmente, tem mostrado isso e tem tudo para ser um grande jogo contra o Avaí. Ponte Preta vencendo essa partida, então, mostrando sua força em casa. E essa notícia do Gabriel Novaes é muito boa, né? O Gabriel Novaes se machucou, estava indo muito bem na frente, jogando com o Jé também, fazendo uma boa dupla de ataque, e a volta dele pode ser um bom motivo aí para o torcedor Ponte Pretano ficar com esperanças no segundo turno. Olha só, hein? A Ponte Preta acaba de divulgar um teaser do uniforme que será lançado em homenagem ao aniversário da Ponte, que é no dia 11, né? 11 de agosto. Domingo que vem, sem ser esse o próximo. Então, o torcedor da Ponte, ansioso para esse... Toda vez que lança o uniforme, né? O torcedor fica ali apreensivo, na expectativa. Então, a Ponte lançou há 1 minuto o vídeo com o teaser do uniforme em comemoração ao mais um aniversário da Macaca. Maravilha. Rapidamente, aqui dá tempo de atender os ouvintes pelo nosso WhatsApp. O Luiz tem o telefone 9844, bom dia. Quando que o Bruno Mendes volta a campo? Bruno Mendes começou os treinos com bola, né, na última semana. Projeção, primeira semana de setembro, né, Lupe? Então, mais um mês aí entre finalização de recuperação mais transição. Vai ser um grande reforço pro Guarani. Tem o Pegorari também que tá para voltar, né? O Pegorari já tá treinando, já tá nos coletivos, né? Já tá participando dos coletivos. Então, de repente, pode ser uma novidade aí também. No segundo turno no Guarani. Valeu, Luiz. Obrigado pela mensagem. Bom dia, CBN. Que o nosso final de semana seja feliz e tranquilo. Meu será. O Guarani só joga terça. O JP de Moraes manda aqui a mensagem. Tranquilo esse final de semana, né, JP? O Derivaldo Souza mandando um bom dia. Sexta-feira aí pra toda... Uma ótima sexta-feira pra todo mundo. Esse negócio de esporte olímpico é uma delícia. Pena que depois muitas modalidades são esquecidas. Rogério Pauletti lá em Sorocaba participando também com a gente. É que a gente mude, né? Essa cultura cada vez mais e possa valorizar ao longo do tempo também os esportes olímpicos. O Rogério, estou doido para ver o Pio, não o Rafael, mas o Alisson dos Santos no atletismo. Agora começa a esquentar o atletismo também, outra modalidade que é muito legal de ver. Infelizmente não temos mais o Usain Bolt, né?
a lenda jamaicana, que por muito tempo nos deu o ar da graça no atletismo. Eu gosto muito do 100 metros, porque, cara, é muito rápido. Era rápido. 9 pouquinho, né? 9 segundos, 9,6. Natação também é legal, os 100 metros, os 50 metros, né? Que é aquele tiro único que César Cielo, inclusive, foi ouro em Pequim 2008. Maravilha! Bom, estamos encerrando aqui o nosso CBN Esportes dessa sexta-feira. Eu vou passar aqui para vocês a agenda olímpica, para você, de repente, aí que quer continuar acompanhando o que há de melhor nessa sexta-feira. Estamos, neste momento, com o vôlei de praia, que está fazendo uma grande temporada, né? O vôlei de praia brasileiro está muito bem. Vamos ver aqui o que nós temos de interessante, ó. Temos atletismo com a Gabriele Santos no salto triplo, depois a Flávia Lima nos 800 metros feminino, Fernando Balotelli, hein, no decathlon também. O atletismo começa às 14h. No judô, a final será daqui a pouco, 13h, então tem final do judô. Lembrando que no feminino, a Bia Souza vai disputar a medalha de ouro em meia hora. Meio-dia e meio-dia e meia tem Bia Souza no tatame valendo medalha de ouro. Então, o próximo evento aí para você colocar, para você acompanhar valendo ouro daqui a meia hora. Faz o seu almoço rapidinho, então. Não perca tempo, porque já tem medalha de ouro pro Brasil. Estamos na torcida. Bom fim de semana para todos vocês que acompanharam o CBN Esportes, que volta na segunda-feira, às 11 horas da manhã, e hoje tem Arena às 4 horas da tarde. Valeu. Grande abraço a todos. Valeu. CBN Esportes Campinas.